Bom, a gente acompanha então esse momento tão importante, que aí já é a oração final, que é aberta ao público, né? A cerimônia religiosa final, que é aberta ao público, depois terá uma reservada especialmente para a família real, que aí não teremos nem transmissão ao vivo para poder acompanhar. E tem uma série de religiosos que vão participar, cada um com o seu papel dentro de toda essa monarquia, de toda essa história. Olha só, o momento em que o rei Charles entra com a rainha consorte. Canta agora o coral da Capela São Jorge. Coral da Capela São Jorge. São duas músicas previstas, né? Essa para a entrada e agora mais uma música, então, em que o coral canta no momento em que o caixão da Rainha Elizabeth II vai passando para chegar, de fato, ali ao altar da capela no Castelo de Windsor, onde, ainda hoje, o caixão da rainha será depositado ali naquela espécie de cofre real ao lado dos corpos de seu pai e também seu esposo. E religiosos, né, que representam várias regiões que são importantes para a monarquia britânica vão participar dessa oração, como o reitor de Sandringham, né? Sandringham é um pequeno vilarejo, local de uma das residências reais da família real. Tem oração também do ministro da igreja, né, Christ Kirk. Ele é capelão dessa igreja na Escócia, local de culto regular da família real, quando estavam no castelo de Balmoral. A gente lembra que a rainha morreu no castelo de Balmoral, que é uma residência da monarquia que era utilizada dela pela rainha no momento em que ela ia descansar, como se fossem férias, um momento de descanso, e onde ela faleceu. Tanto é que é por conta disso até que essa operação teve que ser muito maior do funeral, Sim. né? Porque tiveram que colocar em andamento a Operação Unicórnio, que é a operação que aconteceria caso ela morresse na Escócia, que foi onde ela faleceu, e depois a operação que aconteceu a partir de Londres e até chegar a esse momento final. Sim, tivemos uma despedida, portanto, mais ampla, já que a rainha morreu no castelo onde costumava passar o verão. A gente viu agora há pouco na imagem que o caixão da rainha Elizabeth foi colocado ali na plataforma chamada catafalco, onde vai permanecer durante esse serviço religioso. A rainha Elizabeth, ela definiu, segundo o Palácio de Buckingham informou hoje, muitos, se não todos, dos detalhes principais, especificamente as músicas que serão cantadas, as composições de órgão que a gente escuta, tudo definido pela Rainha Elizabeth. Pois é, nesse momento se cumpre então mais uma parte. O coral já começa a baixar o volume ali da música, para que então eles possam começar essa cerimônia, que vai ter a participação de várias pessoas, como a Marcela acabou de mencionar aqui pra gente, que envolvem reitores, ministros, capelão, de vários locais onde a família mantinha a sua dominância e a sua presença, porque além do Palácio de Buckingham, né, Américo, que fica ali em Londres, há vários locais ou onde eles passavam as férias, ou onde a família se reunia e recebia pessoas, diplomatas, líderes de outros países, e a ideia desse projeto de funeral que se cumpre agora é justamente reunir todos que representam de alguma forma a passagem da rainha por estes locais onde eles mantêm a sua dominância. Sim, sim, verdade. Eles têm várias propriedades reais, né? O Estado, inclusive, mesmo em Londres. Ao longo desses dias de funeral, a gente viu várias desses palácios serem usados. O Palácio de St. James, por exemplo, onde houve a proclamação do rei Charles III como rei. É um dos mais antigos palácios. A corte britânica é chamada Corte de St. James por conta daquele palácio. É ali que a rainha recebe, por exemplo, agora o rei, né, vai receber os embaixadores dos outros países, por exemplo, porque eles são embaixadores na Corte de St. James. Então tem vários desses palácios em vários lugares. Na Escócia, ela morreu em Balmoral, ela foi velada em Edimburgo, num outro também palácio real. Isso tudo vai mostrando essas unidades da família real. Agora, impressionante a beleza da capela de St. James aí, não? De St. George, perdão. St. George. Muito bonita. É muito bonita. E tem, vocês, não sei se vocês se lembram, o Príncipe Philip foi velado aí também, mas ele foi velado durante a pandemia, quando várias regras de distanciamento ainda estavam sendo
observadas na Inglaterra com muito detalhe. E tem uma foto que virou uma foto icônica da rainha também, sentada num daqueles banquinhos com aquela luz do lado, ela completamente isolada, toda de preto, devastada, né, pela morte do companheiro de tantas décadas, e essa foi uma das imagens que ficou daquele funeral. E Príncipe Philip que pediu para que não tivesse um funeral de Estado. Exato. Foi uma cerimônia, claro, durante a pandemia, mas foi muito mais restrita a pedido dele mesmo, né? E ele também teve um papel importantíssimo ao lado da rainha, exatamente nesse sentido, de juntar, de aproximar a monarquia com a população. Exatamente. O funeral de Estado, é interessante a gente relembrar, já comentamos isso aqui, ele é destinado aos monarcas britânicos e aos grandes heróis britânicos. Então, o último funeral de Estado não foi o da Rainha Mãe, não foi do Príncipe Philip, foi em 1965, o funeral do Winston Churchill, que foi um funeral de Estado, porque ele foi um herói durante a Segunda Guerra Mundial, ele liderou a resistência britânica contra os nazistas, enfrentando muitas dificuldades internas. Muita gente que achava que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, deveria tentar fazer algum tipo de pacto com a Alemanha nazista para evitar conflitos, evitar a destruição de Londres. Ele sempre resistiu àquilo e foi depois considerado um dos grandes homens da história recente do Reino Unido. E aí a rainha, em homenagem a essa participação dele, muito fundamental na história recente britânica, ela acabou decidindo por um funeral de Estado para Winston Churchill. E se eu não me engano, Winston Churchill estava no cargo quando a rainha assumiu, ou seja, neste caso foi ele quem a recebeu como rainha. Exato, né? Foi o primeiro-ministro da Rainha Elizabeth, já no seu segundo mandato. Porque ele ganha, como é a política também, né? Ele ganha a Segunda Guerra Mundial, ele lidera o país naquele esforço. Temos uma eleição em 1946, logo depois da Segunda Guerra, e ele perde a eleição. Um partido trabalhista assume e ele só vai voltar na década de 50. E ele era o primeiro-ministro e foi uma espécie de tutor da rainha logo no início, porque a rainha era muito jovem e aparentemente o Churchill se preocupava um pouco com aquela falta de experiência da rainha, que é muito diferente, por exemplo, do príncipe Charles, que tem 73 anos e teve esse tempo todo para se preparar. Ela ainda era muito jovem quando o pai dela morreu. Uma situação oposta também, porque neste momento ambos começam, né? Ou seja, exatamente, nem a primeira-ministra o recebe, nem ele a recebe, porque foram dias de diferença entre uma assumir e receber a posse da mão da rainha e o outro também receber a coroa. 2 dias, né? Terça e quinta. E é uma situação inédita na história recente do Reino Unido, você ter uma mudança do chefe de governo e do chefe de Estado na mesma semana. A gente acompanha então essa cerimônia fúnebre da Rainha Elizabeth II na Capela de São Jorge, e tem um ritual que vai ser feito, né? Depois que todos os religiosos falarem, a gente vai acompanhar então o primeiro religioso que está celebrando esse momento, essa cerimônia. Vamos ouvir na tradução de Denise Bobadilha. Aqui na Capela de São Jorge, onde ela tantas vezes orou, somos levados a lembrar alguém cuja fé cristã, descomplicada, mas profunda, deu tantos frutos. Frutos em uma vida de serviço irrestrito à nação, ao Commonwealth e ao mundo em geral. Mas também, e especialmente para ser lembrada neste lugar, em bondade, preocupação e cuidado tranquilizador para sua família, amigos e vizinhos. Em meio ao nosso mundo em rápida mudança e muitas vezes conturbado, sua presença calma e digna nos deu confiança para enfrentar o futuro, como ela, com coragem e com esperança. Ao refletir com os nossos corações sobre as outras maneiras pelas quais sua longa vida foi uma bênção para nós, oramos para que Deus nos dê a graça de honrar sua memória, seguindo seu exemplo. E que com nossa irmã Elizabeth, finalmente, conheçamos as alegrias da vida eterna.
Este primeiro a falar foi David Conner, que é reitor de Windsor, é o principal pároco daquele local e é ele que faz a abertura dessa cerimônia então, Derla? Isso, inclusive foi ele que oficializou a reunião de Harry e Meghan Markle, que inclusive se casaram aí na Capela São Jorge. O irmão dele, o príncipe William, e Kate Middleton se casaram na abadia de Westminster. Mas então a parte agora do coral, é o príncipe Philip que participa do coral? É o William, né? O príncipe William. William, aliás. Philip, marido da rainha que já faleceu ano passado. Esse é o coral que a gente vê nas imagens, é o coral da própria Capela de São Jorge. Todos ali recebem um livrinho, todos vão cantando, né? Porque são hinos bastante conhecidos das cerimônias que são feitas nas igrejas ou na igreja anglicana, onde a família real participa. Inclusive, vai chegar um momento também em que todos estarão preparados para substituir o Deus salve a rainha por Deus salve o rei, num novo hino que passa a valer a partir de agora, né, Américo? Exatamente, exatamente. Eles estão aí, inclusive, se adaptando, assim como nós estamos nos adaptando a chamar o rei Charles III de rei Charles III, eles também, a imprensa britânica reportou muito sobre isso, sobre a mudança depois de tantos anos, nisso e em várias outras coisas que vão mudar na vida. Mas você tem toda a razão, são hinos que eles conhecem, que eles acompanham, a família real costuma muito ir a missas e outras ações da igreja anglicana e toda a congregação ali acompanhando, né? Um momento bonito. Vamos aproveitar então a participação aqui com a gente do reverendo Aldo. Reverendo, você acompanha então essa bela homenagem, essa missa muito comovente, né? A gente pode falar assim. O que o senhor pode destacar para a gente do papel da igreja anglicana, dessa cerimônia em si? Olha, eu destacaria aquilo que foi muito bem colocado por vocês, que foi um pedido da rainha para que outras igrejas também participassem deste momento, né? Aliás, foi uma cerimônia interreligiosa, porque quando ela é ecumênica, a gente está falando, por exemplo, só de cristãos, mas aí nós temos a presença de outras religiões também. Muito provavelmente, né, como vocês disseram aí muito bem, o Reino Unido, a Inglaterra, recebe muitos migrantes, muitos judeus, muitos muçulmanos, e outras diversas religiões que estão todas aí representadas. E isso é muito bonito, não é? Porque nós temos aí toda uma tradição, todo um edifício centenário que recebe, né, a todos, que acolhe a todos sem nenhuma distinção. Bonito, como eu disse para vocês, é emocionante fazer parte de uma igreja que acolhe e que recebe a todos, né, de uma forma tão bonita. Falei para Marcela no início, né, Marcela, olha que bonito. Foi a rainha Elizabeth que fez com que, né, a partir desse momento, os homens não tivessem mais precedência sobre as mulheres, né, para quando tivermos muito adiante, nós não vamos passar por isso, né, porque os filhos do Philip são bem jovens, mas não tem mais essa agora de um homem estar à frente de uma mulher. Vai seguir, né, pela idade. E foi essa rainha, essa mulher aí, de 96 anos, que fez essa mudança. E foi ela, repito, como chefe da igreja, da Church of England, que pediu que todas as outras religiões se fizessem representadas. Olha o exemplo para o mundo, né? Para o mundo. E, reverendo, nós vamos acompanhar agora, então, a oração pelo reitor de Windsor, David Conner. Ele está falando neste momento e Denise Bobadilha nos ajuda com a tradução simultânea. Vamos lá. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreva, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele me disse: Está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede da fonte de água da vida, darei de graça. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
A gente então acompanha esse momento de cerimônia em que quem fala neste Lembra-te, momento Senhor, de tua serva é o Elizabeth, reitor de Windsor, David que nos Conner, precedeu com o sinal da fé que celebra essa missa. e agora descansa no sono. Conforme as tuas promessas, concede a ela e a todos os que repousam em Cristo descanso, luz e paz. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Misericordioso Pai e Senhor de toda a vida, nós te louvamos por nos ter feito a tua imagem e por refletirmos a tua verdade e luz. Damos graças especiais pela vida de tua filha Elizabeth, pela misericórdia que recebeu de ti e pelo exemplo que, através de sua vida de serviço, amor e fé, ela colocou diante de nossos olhos. Acima de tudo, alegramo-nos com a tua promessa graciosa a todos os seus servos, vivos e falecidos, de que ressuscitaremos na vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Oramos para que, no devido tempo, possamos compartilhar com nossa irmã essa visão mais clara quando veremos a tua face no mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Pai de todos, nós te rogamos por aqueles que amamos, mas não vemos mais. Conceda-lhes paz, que a luz perpétua brilhe sobre eles. E em tua amorosa sabedoria e onipotência, opera neles os bons propósitos de tua perfeita vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, sustenta-nos durante todo o dia desta vida conturbada, até que as sombras se prolonguem e a noite chegue, o mundo agitado seja silenciado e a febre da vida termine e nosso trabalho esteja feito. Então, Senhor, em tua misericórdia, conceda-nos morada segura, um descanso santo e paz no final. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da criação, abençoe nosso Rei e todos os membros da família real. Que a piedade seja sua orientação, que a santidade seja sua força, que a paz na terra seja o fruto de seus trabalhos e sua alegria no céu, seu dom eterno. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus salve nosso gracioso soberano e todos os companheiros, vivos e falecidos, da mais honrosa e nobre ordem da jarreteira. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Estão acompanhando então, a oração feita agora. Falaram o reitor de Sandringham, Canon Jonathan Riviere, depois falou também o ministro de Catherine Kirk, que é o Kenneth Mackenzie. Então, toda aquela organização que nós falamos para vocês, aquela sequência, pelo que a gente está acompanhando na Derla, não é cada um vai falando de uma vez. Eles montaram uma cerimônia em que todos vão participando com partes de leitura, com partes de orações, para concluir, então, essa celebração ao redor da Rainha Elizabeth II. Isso, são falas e orações que vão se complementando ao longo da cerimônia, ao mesmo tempo que a gente também escuta as músicas, os cânticos aí pelo coral da Capela São Jorge. E é interessante a gente ressaltar que depois dessa cerimônia religiosa, antes do hino no final, a coroa imperial, o cetro e o orbe serão retirados de cima do caixão. A gente até citava isso mais cedo, Derla? E os objetos então serão colocados no altar. O rei vai colocar a bandeira do regimento da rainha e depois Lord Chamberlain
que é o título concedido à mais alta autoridade da Casa Real, vai quebrar o bastão branco cerimonial para marcar o fim de seu serviço a ele. Porque o atual Lord Chamberlain é Andrew Parker, que é ex-chefe de uma das agências de inteligência britânicas. Ele então assumiu o cargo em abril de 2021. O gesto cerimonial remonta a séculos, é feita essa cerimônia dessa forma, enquanto o caixão é baixado para a cripta da capela. O deão de Westminster lê um salmo. Então, o caixão vai ser baixado na Capela de São Jorge, neste local, ou será levado para outro local? Enfim, a gente vai acompanhando, né? Sim, claro, pela programação, o caixão baixará desta plataforma, assim como aconteceu com o funeral do príncipe Philip, e neste momento aqui devemos ouvir a execução de uma música por gaita de fole. Então essa é a expectativa aqui pelo programa. E aí sim, né, que vai ser finalizado, como você dizia, Evandro, pelo arcebispo da Cantuária, que vai dar a bênção, que aí sim é seguida pelo hino Deus Salve o Rei, que aí é a mudança do hino, que antes era a rainha, agora sim o rei. Agora sim, a partir desse momento, né, Américo, essa família real ela vai se recolher. Então há previsão, inclusive, neste projeto todo montado para o funeral da Rainha Elizabeth, que colocando o caixão na cripta real, a família se recolhe. E assim deve se manter ao longo das próximas semanas, até que de fato o rei Charles III ele passe a assumir mais compromissos no entorno da coroa, embora a passagem da coroa em si, esse ato, possa demorar um ano, como a gente vem mencionando aqui, ou já é imediato, ele assume esses compromissos sem sequer ter um espaço para poder, de fato, silenciar no entorno da despedida de sua mãe. Eles devem ficar, a família real deve ficar por cerca de 2 semanas aí ainda em luto. Em Windsor. Não necessariamente em Windsor, acho que eles podem ir para onde quiserem, provavelmente o rei vai voltar a Londres, ele pode ter compromissos ali. Nesse período, é um período oficial ainda de luto, né, da família real, nada impede que o rei tenha alguns dos seus compromissos. Muito provavelmente, esses compromissos vão ser a portas fechadas, vão ser compromissos dentro do palácio. Por exemplo, ele tem reuniões semanais com a primeira-ministra Liz Truss. Isso deve continuar. São, como eles gostam muito de dizer, são as tarefas do monarca, né? As entregas que o monarca tem que fazer como um poder constitucional. Então eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas eu não acredito que a gente tenha muitos eventos públicos envolvendo a família real em respeito à rainha ainda nesse período, o que também dá tempo para o rei Charles III se organizar melhor, entender melhor as funções que ele vai ter que cumprir a partir de agora. E, Américo, o rei Charles, que costumava dar opiniões, conversar com os chefes de Estado, ele, nesse novo papel, agora como rei, vai ter que ter uma postura diferente, né? Mais discreta. Mais discreta, não é isso? Sem dúvida. Ele provavelmente vai ainda ter lá suas ações, agora eles estão tirando os símbolos da monarquia de cima do caixão, né? Já tiraram o cetro, estão tirando ali o globo que representa aí a presença do Império Britânico ao redor do mundo e vão tirar em alguns instantes a coroa da rainha, a coroa imperial, a coroa Eles vão colocar imperial no altar, do Estado. né? Vão colocar no altar. É um momento importante, é um momento histórico em que a rainha se separa aí da sua coroa pela última vez. Como nós mencionamos a vocês, vai chegar um momento também em que esse bastão que a gente viu ser retirado de cima do caixão, ele vai ser quebrado exatamente para marcar o fim do serviço da rainha à coroa, o fim dessa era que representa a gestão, digamos assim, da rainha Elizabeth II à frente da monarquia britânica, para que então possa se iniciar ao longo dos próximos meses o rito da passagem destes símbolos para o rei Charles III, seu filho, que já agora, neste momento, assume os compromissos diplomáticos com líderes mundiais e tudo aquilo que era feito pela rainha até então e com quem o seu filho, agora rei, treinou durante bastante tempo, né? 7 décadas, né, de preparação para esse momento. Aí, como você disse, Evandro, eles estão colocando, e a Marcela também lembrou, estão colocando no altar da capela
esses que são os símbolos máximos aí, muito representativos da coroa, da monarquia. O principal deles, obviamente, a coroa imperial, que vai passar a ser usada agora pelo rei Charles III. E aí sim, eles vão, o Lord Chamberlain, né, que é o título concedido à mais alta autoridade da Casa Real, quebra o bastão branco cerimonial para marcar o fim do seu serviço a ele. Exatamente, é um gesto simbólico, né, de mudança do rei, né? Você vai ter uma outra pessoa que vai ocupar essa posição, vai ser o principal nome ali dentro dessa estrutura dos funcionários da Casa Real, e aí a coroa sendo depositada sobre o altar. A expectativa agora é que o rei Charles ele coloque a bandeira do regimento da rainha, que também é mais um símbolo que significa a permanência da rainha Elizabeth ao longo destes 70 anos à frente da coroa britânica, à frente da monarquia britânica. Tudo está se cumprindo da forma como a gente havia já divulgado, da forma como o plano foi preparado, né? Desde a cerimônia inicial, o velório da rainha passando por vários locais, começando pela Escócia, vindo para Londres depois, e agora este momento final. E assim como havia sido definido também neste plano, a coroa imperial, o cetro e a orbe seriam retirados do caixão para o hino final. Então, tudo indica que esse seja agora o hino final, e depois a gente vai ter a condução dos outros rituais que serão feitos, como a quebra do bastão, por exemplo, simbolizando o fim do reinado da Rainha Elizabeth II. Vamos ouvir um pouco do hino que é cantado por todos que estão nesta capela agora se despedindo de Elizabeth II.
A gente acompanhou então o hino, né, que dá ao processo a finalização de toda essa cerimônia religiosa. Então, antes a gente acompanhou que a coroa imperial, o cetro e a orbe foram retirados de cima do caixão. A gente vê aí o rei Charles III, então, se direcionando próximo ali ao caixão da rainha Elizabeth II. Não é isso, Dela? A partir de agora, o que acontece? Pois é, agora a gente vai ver uma outra cena bastante icônica em que o novo monarca vai ali colocar a flâmula, ali a bandeira dos granadeiros, que protege a rainha, protege o monarca. Essa é uma parte bem importante desse ritual que nós estamos acompanhando. E lembrando para quem está em casa, isso não acontece há 70 anos. São imagens que a gente só vê no funeral da monarca. Depois de colocar a bandeira, Lord Chamberlain quebra o bastão branco, que marca então o fim também da Rainha Elizabeth II à frente da coroa britânica, à frente da monarquia britânica. Mais 2 ritos se cumprindo. Rei Charles III coloca a bandeira do regimento da rainha e depois o Lord Chamberlain, que é Andrew Parker, ex-chefe de uma das agências de inteligência britânica, ele quebra esse bastão branco, colocando então fim. Isso, com isso ele entrega os serviços dele à coroa, ele cumpriu o papel dele, portanto, com esse gesto que remonta a séculos. Ele que está no cargo desde abril de 2021. Vamos ouvir mais um pouco agora com a tradução simultânea de Denise Bobadilla. Misericordioso para com o temem, pois ele sabe do que somos feitos. Lembre-se de que somos apenas pó. Os dias do homem são como a relva, que floresce como a flor do campo. Pois logo que o vento passa por ela, ela se vai, e o seu lugar não a conhecerá mais. Mas a bondade misericordiosa do Senhor dura para todo sempre, sobre todos os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. Segue em tua jornada deste mundo, ó alma cristã. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que te criou. Em nome de Jesus Cristo, que sofreu por ti. Em nome do Espírito Santo, que te fortalece. Em comunhão com os santos abençoados e auxiliado por anjos e arcanjos e todos os exércitos do exército celestial. Que tua porção neste dia seja em paz. A gente vê então, neste momento, o caixão, onde está o corpo da Rainha Elizabeth II, baixando para a cripta da capela, o Royal Vault, que então agora é o deão de Westminster que lê esse salmo no momento em que o caixão vai baixando para a cripta e depois assim vai sendo finalizado todo esse processo.